Nós vamos continuar aquilo que nós começamos há 15 dias atrás, que é uma sequência de meditações na primeira carta do apóstolo João. Para isso, então, eu convido vocês que abram as suas Bíblias, ou acessem o seu aplicativo. Em 1 João, capítulo 2. João capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos ouvir a Tua mensagem. Peço, Senhor, que o Senhor não olhe para as minhas imperfeições, mas que o Teu Espírito Santo pegue tudo o que o Senhor deseja falar a mim e aos meus irmãos e entregue essa mensagem diretamente aos nossos corações de uma forma que a gente entenda e compreenda. E que essa mensagem, Deus, fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida. Assim eu oro. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós damos então continuidade ao que iniciamos domingo retrasado. Nós estudamos um pouquinho do capítulo 1 no domingo retrasado. E eu quero começar lembrando aqui a forma com a qual o apóstolo João escreveu essa carta. Bom, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, né? Muita gente aí nunca recebeu uma carta na vida, né? Recebe WhatsApp, recebe e-mail, recebe um monte de coisa, nunca recebeu uma carta. Lá antigamente, assim, quando não tinha internet, isso não faz tanto tempo assim. Eu lembro dessa parte, né? Não tinha. Vocês acreditam que não tinha? Eu pergunto para minha filha, né? Vocês acreditam que não tinha telefone celular? Como se vivia sem celular? Mas como é que se vivia sem telefone celular, né? Não tinha internet, não tinha nada, não tinha nem computador em casa, né? Então, assim, você queria se comunicar com uma pessoa de uma outra cidade, um parente, um amigo, o que você fazia? Ficha. Né? Tem aquela expressão, caiu a ficha, ninguém sabe de onde veio os mais novos, né? Pegava uma ficha que era uma moedinha assim, colocava no telefone público que a gente chamava de orelhão, né? Discava lá para falar com a pessoa da outra cidade, né? Quando se falava alô, a ficha caía, você tinha que ter outra, que era muito rápido. Ou você escrevia uma carta, né? Aí você escrevia a carta, você esperava uma semana para chegar. Se o caminhão do correio não perdesse, se não chovesse em cima da carta, vamos considerar que a carta chegou. Aí a pessoa ia ler a carta e ia te responder. Mais uma semana. Então, 15 dias para você ter uma resposta da pessoa. Né? Você escrevia assim, Curitiba, 11 de julho de 2021.
Daí, pastor Jeremias, tudo bom aí? E mandava a carta. 15 dias depois você recebia a carta, abria e ele estava respondendo assim, tudo bom. Pronto, acabou, né? Tinha que escrever outra para continuar o assunto. Né? Não, estou brincando. Uma carta, você escrevia tudo, um monte de coisa. Falava do pai, da mãe, do irmão, contava notícias da escola, cachorro, gato, galinha, passarinho, falava todo mundo, né? Aquela carta desse tamanho, 2 folhas de caderno. E recebia lá depois uma carta também. A pessoa que recebia lá a carta do outro lado, ela não lia um parágrafo num dia e parava para ler o outro parágrafo no dia. Ela lia a carta inteira para saber das notícias, né? Assim que a gente tem que ler a primeira carta de João, assim que a gente tem que ler Tiago, assim que a gente tem que ler Pedro, inteiro. Porque daí a gente entende tudo o que está acontecendo. Bom, se vocês lerem a carta de João, a primeira carta de João inteira, vocês vão perceber que o raciocínio dele não é um raciocínio linear. Ou seja, ele não começa um assunto, termina, depois começa outro e termina, como geralmente acontece. Ele é um pensamento, um raciocínio circular. Ele começa um assunto, ele encerra esse assunto, daí ele recomeça o assunto e aprofunda esse assunto, encerra, daí ele recomeça, aprofunda mais ainda e encerra. Assim caminha a carta dele. Então vocês vão perceber que no capítulo 1 a gente falou, Deus é luz. E aquele um que fala que anda na luz, mas não está em comunhão com seus irmãos, está nas trevas. E a gente acabou de ler aqui, que quem fala que está na luz, mas não ama o seu irmão, está nas trevas. Percebe que é o mesmo assunto? Parece que é a mesma coisa, né? Mas não, ele deu uma aprofundada aqui no capítulo 2. A gente vai perceber isso. Né? A gente vai perceber o que ele falou aqui até o versículo 11. Então vamos lá. Ele retomou, então, o raciocínio de andar na luz, de falar que anda na luz e realmente andar na luz. E daí aqui, já no comecinho, tem um assunto que é um pouco, muitas vezes, geralmente, né, ele é um pouco, como eu posso dizer, polêmico. Porque diz assim, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. E daí tem um grupo chamado universalistas que vai falar assim, tá vendo? Todo mundo vai ser salvo. Né? Existem alguns versículos assim, João, Evangelho de João, versículo 17, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí a pessoa vai falar, tá vendo? É todo mundo vai ser salvo. Aí você vem na igreja presbiteriana e o pastor, seminarista, o diácono ou o presbítero, ou seja lá quem está pregando aqui, fala que não é todo mundo que vai ser salvo. E você pensa assim, e agora, né? Mas está escrito na Bíblia, pelo mundo inteiro. A gente tem que aí pensar em como que funciona esse jogo de palavras, né? Por exemplo, quando a gente fala a palavra manga, se eu falar só manga, tem alguém que vai pensar, né? Os mais comilões aí vão pensar na fruta, né? Tem outras pessoas que estão meio com frio, vão pensar na manga comprida da camisa, para não ficar com frio. A mesma palavra, 2 sentidos. Mundo, mesma coisa. A palavra mundo, ela não tem um sentido só. Então, o que João está escrevendo aqui é que Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados de pessoas do mundo inteiro, dos eleitos que estão espalhados pelo mundo inteiro. E depois, quando a gente estuda outros textos correlatos, a gente aprende que são pessoas espalhadas pelo mundo inteiro por toda a história, né? Por todo o decorrer da história. Então, aquele grupo lá, os universalistas que eu falei, eles não têm base bíblica para apoiar que o mundo inteiro é salvo. Eu citei o Evangelho de João, versículo 17, né, que fala que Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Já no versículo 18, quando a gente olha o contexto, né, olha só o versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Porque o que crê no nome do unigênito, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, ok, passamos essa controvérsiazinha aí e já temos certeza de que existe um grupo de pessoas que vai ser salvo. Infelizmente, outro grupo que não será. Os que não se arrependem não serão salvos. A gente precisa pregar isso também, né? Porque muitas vezes a gente escuta o Evangelho dizendo Jesus Cristo te ama, Deus é amor, Deus... Tudo isso é verdade.
mas é a metade do Evangelho. É só a metade. A gente precisa falar da outra metade também, que se não houver arrependimento, haverá condenação eterna. Ok. Aí, a gente caminha um pouquinho mais aí no capítulo 2. Está escrito assim: então, se você fala que tem comunhão com ele ou que anda na luz, você tem que andar conforme ele andou. Aqui é um paralelo do que ele tinha escrito já no capítulo 1. Lembra que eu falei do raciocínio circular? Ele está retomando aquele raciocínio para aprofundar um pouco mais. E aqui João usa o verbo conhecer. Aquele que diz que conhece, né? Se você diz que conhece a Deus, então você tem que andar assim como ele andou. Se conhece a Jesus, andar assim como ele andou. O verbo conhecer, ele não é assim simplesmente de conheço, foi apresentado e conversei lá, de vez em quando eu falo bom dia e só. Não, o conhecer, quando a gente lê conhecer tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é uma relação de proximidade, é uma relação de realmente conhecer a pessoa, é amizade profunda. Eu posso falar assim, eu conheço fulano, né? Eu posso dizer, eu conheço a Joyce, a minha esposa. Eu conheço a minha mãe. Porque existe um relacionamento de longa data. É isso que João está dizendo. Ele está dizendo assim, em outras palavras, né? Ele está dizendo, se você afirma que tem um relacionamento com Deus próximo, com Jesus Cristo, então você tem que andar como ele andou. Como saber se alguém conhece a Deus? É só a gente olhar para essa pessoa, para a conduta dela, e ver se ela obedece os mandamentos. A boca fala do que o coração está cheio, né? As nossas atitudes, elas são reflexo do que vai no nosso coração. A gente só externa aquilo que está no nosso coração. Por isso que uma pessoa não consegue manter uma máscara de bom cidadão por muito tempo. Porque com o passar, né, dos dias, vai chegar uma hora que ela inconscientemente vai externar aquilo que está no coração dela. E se não for coisa boa, o que ela vai externar é coisa ruim. Então, quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, alguém fala assim, mas você não pode julgar. Vamos entender isso aí, né? Eu não posso julgar no sentido de condenar, dizer assim, você não tem salvação, você vai para o inferno. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso dizer assim, meu amigo, do jeito que você está caminhando para o inferno, se você não se arrepender, você vai. Por quê? Por causa das atitudes. Eu estou vendo as atitudes da pessoa e estou vendo que essas atitudes mostram que ela não está obedecendo os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus Cristo. E quais são esses mandamentos? A gente já falou rapidamente deles no capítulo 1, e a gente vai, assim como João fez, aprofundou um pouco mais, a gente vai aprofundar um pouco mais aqui agora. Eu vou ler rapidamente aqui alguns versículos, depois você pode ler com mais calma em casa. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é o seguinte: é indispensável que a gente tenha em mente que a Bíblia, ela não é uma coleção de um monte de livro que foi juntado. Mais ou menos né? É e não é. O que eu quero dizer? Ela não é uma coleção de livros diferentes. A Bíblia, ela é um ajuntamento, sim, de vários livros, de vários tipos de literatura, inclusive, histórico, poético, profético, carta, enfim, né? Mas todos eles contam a mesma história, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento também não são duas coisas diferentes. Às vezes a gente escuta, né? O Antigo Testamento era a época da lei, agora a gente está na época da graça. Meu amigo, se você lê o Antigo Testamento, você vê a graça de Deus sendo derramada desde Gênesis 3,15, talvez antes. Né? Então, é uma história, a história da redenção. A história de Deus, a história do Deus que olhou para nós, pecadores, miseráveis, inimigos, e ele falou assim, não é assim que eu vou deixar acontecer. E mandou Jesus Cristo. Agora vamos lá. Antigo Testamento e Novo Testamento falam da mesma coisa.
Eu vou ler alguns versículos de Êxodo, capítulo 20. E todo mundo sabe o que tem em Êxodo, capítulo 20, né? Os 10 mandamentos, o decálogo, as tábuas da lei e assim por diante. Veja, eu vou ler só trechos, tá bom? Então, olha só, a partir do versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem e escultura, porque eu, o Senhor, sou Deus, Deus zeloso. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia do sábado, o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Honre teu pai e tua mãe, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho quanto ao seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, nem o carro, nem a moto, nem a camiseta, nem nada do seu próximo, né? Agora olha só, a gente leu no domingo retrasado aqui, Mateus 22, 36 e 39. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: ame ao próximo como a si mesmo. Entre Êxodo e Mateus, alguma semelhança? Depois você pode conferir lá. Os 4 primeiros mandamentos se referem ao nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 se referem ao nosso relacionamento com o próximo. Os 4 primeiros mandamentos são: ame a seu Deus acima de todas as coisas. E os outros 6 são: ame ao próximo como a si mesmo. Não é novo. João não falou? Eu não estou falando para vocês um mandamento novo, é antigo. E não é só antigo porque Jesus já tinha falado 50 anos, 30, 40 anos antes. É antigo porque estava lá no Antigo Testamento. É uma história só. A gente vive num tempo que na teologia a gente conhece como já e o ainda não. A gente já é santo, mas não é santo ainda. Né? Paulo lá escreve, você olha assim e fala: Paulo, eu não sei o que Paulo estava pensando. Paulo fala assim: vós sois santos. E depois ele fala assim: busquem a santificação. Ué, você é santo ou não é santo? É o já e o ainda não. Né? A gente já é santo no sentido que a gente é separado para Deus. E a gente ainda não é santo no sentido que a gente está caminhando em santificação, em purificação. Né? Então, com o passar dos anos, a gente vai abandonando pecados que antes a gente cometia com mais frequência. E a gente não conseguia resistir àquele pecado. Então pensa aí, pensa num pecado que, 2 anos atrás, você cometia corriqueiramente e que hoje, por ser fortalecido pelo Espírito Santo, por amar a Deus sobre todas as coisas e não querer ofender a Deus com esse pecado, você consegue resistir. E todos nós caminhamos trilhamos esse caminho da santificação. E sabe o que isso significa? Significa que você é filho de Deus. Porque se não fosse, você não ia se incomodar em pecar. Mas tem aquele pecado. Sabe aquele? Aquele que a gente não consegue abandonar o miserável do pecado. Tem vezes que ele aparece até o cachorrinho, que a gente leva no pet shop, manda dar banho, tosa, põe uma fitinha, passa um perfume para ele não ficar tão pecado assim, para sair passear com ele. Sabe aquele pecado que às vezes você passa um ano sem cometer e quando você menos espera, pimba, caiu, capotou, tombou no pecado. Naquele pecado que você olha e fala: de novo. Fazia um ano que eu não cometia esse pecado. E daí o que acontece? Muitas vezes acontece que bate um desânimo. E muitas pessoas, e se a gente prestar atenção na carta de João, que ele escreveu àquelas igrejas várias da região da Ásia, que eu comentei na meditação anterior, muitas vezes a pessoa desanima. Nós desanimamos e pensamos assim: não tem jeito. Eu não consigo. Por mais que eu tente, eu não consigo abandonar o pecado. Por mais que eu tente, por mais que eu fique tempo sem cometer o tal do pecado, eu acabo caindo de novo. Seja ele a quebra do primeiro ou do segundo mandamento.
Na verdade, é um assunto para outra oportunidade, mas se você quebra o segundo mandamento, obviamente você quebrou o primeiro. Porque a gente sempre pega primeiro contra Deus e depois contra o próximo, né? Tem um pregador que fala assim, quando você for pecar, quando a pessoa vai pecar, geralmente faz assim, né? E peca. Daí ele fala assim, não, você tinha que fazer assim, ó. Aí você vai ver que está sendo visto, né? Nós somos nós mesmos como quando estamos sós com Deus. Vamos caminhar. Aí você pensa assim, não tem jeito para mim. Não tem jeito para mim. Eu acho até que Deus... O que eu vou falar para Deus quando eu estiver naquele dia lá? Sabe, aquele dia também tem aquele pecado e tem aquele dia também, né? Naquele dia, quando você estiver diante de Deus, o que você vai falar para Ele? Que Ele vai dar para você? Todo ano você pecar o mesmo pecado? Dá um desespero e às vezes um desânimo, né? E lá nas igrejas da Ásia tinha gente que estava meio desanimada com esse negócio aí, porque não conseguia parar de pecar aquele mesmo pecado lá, todo dia, né? Toda semana, todo ano, sei lá. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. E daí a gente, quando a gente está meio desanimado, a gente fala, mas como é que não há condenação se eu acabei de pecar? E Deus é justo e Ele não deixa impune o pecado. E aí a gente começa a voltar no início ali do capítulo 2 que a gente leu. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se por um acaso alguém pecar, nós temos advogado perante Deus, junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro, ou seja, como a gente já comentou, por pessoas de todo o mundo. Pessoas que estavam culpadas e desanimadas naquela época, naquelas igrejas. João escreve para renovar a esperança dessas pessoas. João escreve para dizer para eles assim, eu conheci um rapaz aí um tempo atrás, chamado Paulo, e ele escreveu assim, que não tem condenação mais. Isso renova a esperança, porque não há condenação. E o destaque do versículo não é só que Jesus Cristo é nosso advogado. Aliás, no Brasil a gente tem uma visão distorcida do que é ser advogado, né? O que acontece no Brasil? O que o advogado faz? O pastor Jeremias é culpado. Ele não veio no culto, não abriu a igreja para os irmãos entrarem. Culpado! Aí pega um advogado. O que o advogado vai fazer? O advogado brasileiro e também de outros países, ele vai tentar dar um jeitinho para livrar o pastor Jeremias da cadeia, mesmo ele sendo culpado. O que um advogado deve fazer? O advogado de verdade mesmo. O que ele tem que fazer? Ele tem que vir, olha, o cliente é culpado, então eu vou garantir que você tenha uma pena justa, para que você não receba uma pena além, superior ao delito que você cometeu. Isso o advogado deveria fazer, mas não faz. Aí a nossa visão fica distorcida sobre o advogado, né? Só que o versículo não destaca só que o Jesus Cristo é advogado. Ele continua e fala assim, ele é propiciação. Aqui está o porquê que Paulo escreveu lá em Romanos que não há mais condenação. No início, ali a gente leu um texto de Levítico, né? O sacerdote vai lá, pega o coitadinho do carneiro lá, mata e faz expiação do pecado por ele mesmo. Agora que ele está purificado do pecado dele, ele vai e pega outro coitado do carneiro, mata para expiação do pecado do povo. O que é expiação? Expiação é limpar do pecado, né? Limpa do pecado. O sacerdote lá no Antigo Testamento, ele era um homem como eu e você, um ser humano como eu e você, pecador. Quando ele chegava para entrar
templo, ele tinha pecado lá. Vai que ele tinha brigado com a mulher em casa. Vai que ele tinha brigado com o filho dele injustamente, né? Ele tinha pecado. Então ele tinha que primeiro fazer um sacrifício para expiar o pecado dele, para daí ele poder chegar diante de Deus representando o povo e fazer um sacrifício para expiar o pecado do povo. Só que o texto de João não fala expiação, não fala que Jesus Cristo é a expiação, apesar que a obra dele foi expiação. Fala que ele é a propiciação. Qual que é a diferença? A diferença é que a expiação ela limpa do pecado. A propiciação ela apazigua a ira de Deus e torna essa ira em favor. Muda. É diferente. Então agora aquele Deus, o nosso Deus, que estava irado contra você, por causa da propiciação de Cristo, Ele está olhando para você graciosamente. Por isso que nós estamos vivos aqui. Por isso que nós podemos cultuar. Pela graça de Deus. Jesus Cristo, aí também é um assunto para uma outra oportunidade, mas só para dar uma pinceladinha. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, encarnou, ficou 9 meses na barriga, né, da Virgem Maria, nasceu como qualquer um de nós, que nasceu de parto normal, né? Não tinha cesariana naquela época, né? Precisou crescer. Você acha que Jesus foi concebido hoje, nasceu amanhã e cresceu rapidão? Não. Foi um processo como qualquer um de nós, ser humano, 100% homem. José e Maria precisavam pegar, sabe quando você pega o neném pelo dedinho assim para ensinar a andar? E se você soltar ele cai e rala o joelho? Foi com Jesus, porque ele é 100% homem. A gente lê na Bíblia quanta coisa que Jesus passou que é natural do ser humano, angústia. Estou no Getsemane, né? Estou angustiado até a morte. Eu não aguento mais, eu não estou aguentando de angústia. Então, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, viveu como ser humano debaixo da lei, perfeitamente, e não precisava morrer. Mas ele morreu para nos justificar. Ele é o sumo sacerdote. E ele não é só o sacerdote que apresenta o sacrifício, mas ele é também o sacrifício perfeito. Por isso que a gente não precisa mais ficar matando o coitadinho do carneiro. Pronto, acabou. Sacrifício perfeito. Né? Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Para a gente entender esse negócio de propiciação, a gente tem um grande problema. Sabe qual que é o grande problema que ele teu? É que a nossa mente é limitada. A gente não consegue compreender a maioria das coisas que se referem a Deus. Eu costumo dizer assim, pensa aí na pessoa mais próxima a você. Seu cônjuge, seu filho, seu amigo, uma pessoa muito próxima mesmo, que você convive diariamente, né? Consegue entender essa pessoa? Tem vezes que essa pessoa faz uma coisa que você olha assim, não sabia que isso ia acontecer. Como é que pode? Você não consegue entender como aquela pessoa fez aquilo. Meu irmão, se você não consegue entender nem a pessoa que está do teu lado, como você vai entender Deus? Se a gente conseguisse entender Deus, ele não seria Deus. Ele não seria nem um ser humano. A gente não consegue nem entender a gente mesmo, né? Às vezes a gente faz algumas coisas e pensa assim, como é que eu fiz isso? Isso não sou eu, não. Tem muita coisa que a gente não entende de Deus porque a nossa mente é limitada. Então, o sacrifício de Cristo é mais ou menos assim. É mais ou menos assim, tá? Uma ilustração, tá bom? Mais ou menos, olha lá. Presta atenção no mais ou menos aí. Vou enfatizar mais de novo, mais ou menos. Você está lascado com os seus pecados diante de Deus, lá naquele dia. E Deus está irado contra você porque Ele não deixa impune os pecados. Aí Jesus Cristo vem em sua defesa. E qual que é o argumento desse advogado? O argumento dele é assim: eu ofereci o sacrifício perfeito. Aí Deus olha, lembra lá, é mais ou menos assim, é só uma ilustração. Aí Deus olha e fala assim: não, é verdade, foi. E para mim, eu fiquei satisfeito com o sacrifício. Então,
Aí Deus olha para a gente de novo, não olha mais a gente como pecador, mas Deus olha a gente como santo. Você já parou para pensar que nesse momento que você está aí, sentado no banco da igreja, olhando para mim, que estou aqui, de pé, falando, pela misericórdia de Deus, todos nós pecadores, vocês já pararam para pensar que Deus olha para nós e enxerga santos, perfeitos, por causa do sacrifício de Cristo? Olha se isso não é de dar esperança para você e para mim. Isso inclusive fortalece a gente para lutar contra aquele pecado, lembra? Aquele do pet shop. E mesmo que você passe a vida inteira e que você fique 10 anos e caia naquele pecado, depois você fique mais 15 e de repente se entristeça porque caiu naquele pecado novo, o sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir isso, e quando você chegar diante de Deus, você chega como santo, filho dele, porque ele foi a propiciação. Mas teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, um homem, e ele falou assim: para mim não tem mais jeito não, para mim, eu estava falando a respeito de igreja e tal, né? A gente conversando a respeito de igreja, de vida com Deus, aí ele falou: não, para mim não, eu nem vou na igreja, para mim não tem mais jeito não. Eu fiquei pensando comigo: como assim para você não tem mais? Quem disse? E o sacrifício de Cristo? Quem é você para dizer que o sacrifício dele, né? Essa pessoa, esse homem, ele passou anos da vida dele em pecado, deliberadamente em pecado, porque ele pensava que para ele não tinha mais jeito, então ele não se importava em pecar. Ele pecava. E ele passou anos da vida dele longe da igreja, da comunhão com os irmãos, porque ele achava que para ele não tinha mais jeito. Mas ele se arrependeu, hoje ele está em paz, hoje ele está em comunhão. Ele estava errado. Jesus está diante de Deus como propiciação pelos nossos, como nosso advogado e propiciação pelos nossos pecados. Nós não podemos nos atrever a dizer que não tem mais jeito para nós. Tem. Jesus Cristo é o jeito, e é o jeito perfeito. É o jeito que Deus aceitou, como que a gente não vai aceitar? Mas a gente precisa de arrependimento, e é urgente isso. É urgente. E quando a gente peca, eu não sei com vocês, mas comigo é assim. Eu peco, daí vem aquele pensamento assim: rapaz, eu não vou nem orar hoje, porque eu vou chegar perto de Deus, não, pequei. Eu vou fazer assim, eu vou levar uma vida mais certinha, até amanhã de tarde. Amanhã de tarde eu oro. Não. Sabe por que isso aconteceu lá no Éden, né? Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Para dentro do mato, né? Deus veio assim: Adão, cadê você? E Adão lá no meio do mato, né? Escutei a sua voz andando aí e me escondi. Por que ele se escondeu? Porque ele pecou. Por que a gente tem a tendência de não querer orar, não querer buscar a presença de Deus quando a gente peca? Porque a gente pecou, e o pecado causa separação. É urgente que a gente se arrependa, coloque o pecado diante de Deus. Ele é a propiciação suficiente. Eu te convido agora a um autoexame. 20, 30 segundos. O que você fez essa semana que ofendeu a Deus? O que você fez essa semana? O que você fez ontem e hoje que ofendeu a Deus? O que está te impedindo de estar aqui? Agora, me dirigindo às pessoas que nos acompanham pela internet, que vão assistir esse culto depois que vai ficar gravado. O que te impede de estar aqui nesse momento? Em comunhão com a gente. A gente vai ter ceia daqui a pouco. A gente vai encerrar o nosso culto de adoração, encerrar a transmissão, e daí nós vamos participar da ceia. Nós vamos ser alimentados e fortalecidos espiritualmente com a ceia do Senhor. Você que está em casa não vai. Não existe culto online. Tem muita gente que fala culto online, eu estou em culto online. Não tem. Existe algumas formas de culto. Por exemplo, culto de adoração particular. Eu e Deus. Eu posso fazer esse culto de adoração? Posso. Devo. Mas o culto público não é online. Por quê? Porque você está lá na tua casa, longe daqui. Nós estamos aqui cultuando e você está assistindo a transmissão do culto. Tu não está participando do culto, meu irmão? Você não está aqui. Você não está aqui com a gente. Tu não está aqui e não vai participar da ceia. Quanto tempo faz que você não participa da ceia? O que a ceia significa para você? A gente está passando por um período de afastamento da igreja por causa do Covid. E lá atrás, quando começou,
quem me conhece, já convivia comigo, sabe, eu defendia fechamento da igreja. Eu falava, não precisa fechar a igreja assim e transmitir o culto para as pessoas assistirem o culto só, por enquanto. Por quê? Porque a gente não sabia o que fazer. Mas agora a gente sabe. Distanciamento, máscara, álcool. É isso. Você vai trabalhar, você vai para o mercado, você vai para a feira, você vai para tanto lugar. Anda no ônibus, pertinho do outro, todo mundo de máscara, tudo, né? Um segurando aqui, outro segurando ali. A máscara, quase encostando uma máscara na outra, né? Que é capaz que você desce com a máscara do outro. Você trocou no ônibus, nem viu. Você vai para tanto lugar, gente. E vai dizer que você não pode vir para a igreja, que você vai pegar Covid aqui na igreja. Está todo mundo de máscara, só eu que estou sem máscara aqui, porque estou longe de todo mundo. Tem álcool gel na porta aqui, você tem que até tomar cuidado para não tomar um gole do álcool em vez da água, né? Tem álcool gel na porta, tem 2 tubos ali, tem mais um aqui, tem álcool gel para todo lado. A gente está tomando cuidado. A gente precisa estar na igreja, em comunhão. O que está te impedindo? Que não seja, obviamente, um problema de saúde. Eu quero te convidar a fazer esse autoexame. Você que está em casa. O que está te impedindo de estar aqui na igreja? Eu quero louvar a Deus por vocês que estão aqui hoje, aqui no templo, aqui na igreja, porque nós vamos participar junto da ceia. Que coisa mais triste? Outra coisa, né? Ceia online. Tem umas igrejas que estavam fazendo ceia online. Jesus Cristo falou assim, eu não vou participar dessa mesa até que a gente esteja junto novamente na casa do meu Pai. Se Jesus Cristo não está participando, e por enquanto, por que você vai participar online? Não tem. A gente tem que estar junto, em comunhão com os irmãos na igreja, para participar da ceia. A gente tem que estar junto com os irmãos em comunhão na igreja, para participar do culto público de adoração. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Se você fez o autoexame e identificou aí na tua vida um pecado que está te impedindo de estar na igreja, confesse agora mesmo. E na próxima semana, reunião de oração às 9h30, escola dominical às 10 e culto de adoração às 18. Esteja com a gente em adoração ao nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória, e é merecedor da adoração no culto público. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados para nos tornar corpo. Quem está separado do corpo de duas uma, ou é um membro morto, ou não é membro. Que assim Deus nos mostre as nossas motivações e nos fortaleça para a gente estar aqui na igreja adorando a Deus e em comunhão com os irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua mensagem, ela nos corrige, mas ela nos dá esperança, porque nós temos a certeza que a comunhão que nós temos com o Senhor e a comunhão que nós temos com os nossos irmãos, ela é possível porque ela está firmada no Senhor. Nós te agradecemos por isso. Te pedimos que o Senhor nos ajude a estar em comunhão. Nós pedimos que o Senhor aplique essa mensagem à nossa vida, de todos nós que estamos aqui e dos meus irmãos que estão acompanhando nesse momento pela transmissão e aqueles que vão assistir posteriormente também. Usa essa mensagem, Senhor, para falar com esses irmãos, não o que eu quis falar aqui, mas o que o Teu Espírito tem para entregar a cada um deles e o que o Teu Espírito Santo tem a entregar para mim também. Aplica no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, seminarista Wesley de Aquino. Deus continue a abençoá-lo em todos os sentidos e particularmente na transmissão da palavra do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus por isso. Glória ao Senhor. Daqui a pouquinho, como disse o nosso irmão, participaremos da ceia. Hoje já tivemos a ministração da ceia pela manhã. Estamos fazendo isso para realmente dar oportunidade para aqueles que optam pela escola dominical. E fazemos agora também à noite neste horário. Antes deste momento, irmãos, antes desse encerramento, eu quero convidar aqui o nosso irmão
diácono Leocádio. Por favor, vem aqui à frente. Por favor, meu irmão. Nós, no dia 9 de julho, nós comemoramos o dia do diácono. Vem aqui à frente, por favor, meu irmão. Nosso irmão diácono Leocádio tem sido um suporte para essa igreja. Deus continue abençoado grandemente. Eu trouxe aqui para que nós oremos por ele, juntamente com os demais diáconos que estão com ele aqui. Tá? Nós temos o diácono Alex. Queremos rogar as bênçãos de Deus sobre a vida desse irmão. Temos o diácono Fabiano, né? Queremos rogar as bênçãos de Deus sobre a vida do Fabiano. Temos o diácono Lucas. Provavelmente o Lucas deve ter tido algum entrave, ele sempre está conosco. As nossas orações também em favor do nosso diácono Lucas. Portanto, meus irmãos, valorizemos a obra desses amados do Senhor. A igreja do Senhor instituiu diáconos para que pudessem ajudar na assistência em todos os aspectos na igreja, que não houvesse esse lapso, essa falha na igreja. E esses irmãos têm sido dinâmicos nessa causa. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem eu estive ouvindo uma transmissão da web rádio pela Rádio Uberaba, da Igreja Presbiteriana de Uberaba. Estavam ali os nossos irmãos presbítero Emanuel Carlos e o Romildo, juntamente com outros irmãos, outros presbíteros ali, mas eu elogiei a atuação dos irmãos e mencionando esse dia 9, o dia do diácono, eu fiz menção do presbítero Emanuel. O presbítero Emanuel, que é o nosso presidente agora, é nosso presidente do sínodo, ele exerce esse ministério dele mesmo como presbítero de uma forma extraordinária. É um advogado, tá? É um homem de renome no nosso meio, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas é um homem que eu elogio, sabe por quê? Porque ele não se furta a fazer as pequenas coisas. Ele não liga, por exemplo, de chegar lá na casa presbiteriana Esperança, onde estamos, pegar a vassoura e varrer o pátio. Não tem problema nenhum. Que problema nisso, né? Não perde o seu status por isso, pelo contrário, né? Enobrece ainda mais. Então o trabalho do diácono é um trabalho de suma importância e todos nós devemos não somente orar por eles, mas se porventura for necessário, ajudá-los sim na execução da sua missão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, amados? Vamos orar então. Eu quero pedir a vocês que coloquem em pé para que nós oremos pelo nosso irmão diácono Leocádio, representando também os demais diáconos dessa igreja. Rogamos as ricas bênçãos de Deus sobre eles. Santo Deus, maravilhoso Pai, bendito seja o nome do Senhor, Pai, por esse momento especial na casa do Senhor. Nós te glorificamos, Papai do céu, porque o Senhor cuida muito bem da tua igreja. E na expressão desse cuidado, o Senhor também elegeu na igreja do Senhor homens, ó Deus, que operam em favor do reino do Senhor na vida da igreja, na caminhada da igreja. Glorificamos o teu nome, pela vida do teu servo Leocádio, juntamente com os demais diáconos dessa igreja e todos os diáconos também que servem muito bem essa causa. E certamente, Pai, eles receberão não somente o nosso apreço, mas receberão o galardão separado, reservado para eles. Ajuda-nos, ó Pai, a desincumbir bem a missão que o Senhor confiou a eles na casa do Senhor. Abençoa-os, ó Deus, com toda sorte de bênção. Mantenha, preserva-lhes, ó Deus, a fé, a esperança e o amor, particularmente o amor através do serviço na casa e na causa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Contempla, Pai amado, os teus servos. Aqui agora representamos os demais do Senhor Leocádio, a tua bênção sobre os demais irmãos. Para o louvor da tua glória, para a completa alegria deles e para que através do serviço deles o reino do Senhor prospere. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos com a ajuda do teu Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado por vocês. Obrigado. Deus seja louvado, meus irmãos. Vamos dirigir a Deus em oração também, ministrando a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando. E, como dissemos, encerramos daqui a pouco a nossa transmissão e participaremos da ceia aqui no templo. Santo Deus, maravilhoso Pai, agora despede-nos com a tua bênção, com a tua paz, com a tua companhia. Meus amados irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus,
O amor constante, imutável, sempre dinâmico, sempre presente, Deus nosso Pai, e a comunhão, consolação e eternas comunicações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E nós cremos que assim será hoje e até que Cristo volte. Por isso podemos dizer juntos: ora, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Está encerrado, meus irmãos, Deus abençoe.